Olá, vamos falar um pouco agora dentro de controladores lógicos programáveis de uma linguagem de programação, uma das 5 previstas na IEC 6131, tá? Que é a linguagem Graph7. A linguagem Graph7 ela se diferencia um pouco do Ladder por ela ter uma proposta mais sequencial, uma proposta de realizar passo a passo cada uma das etapas de um sistema de manufatura que está sendo implementado. Então vamos ver um pouquinho como que funciona esta linguagem. Ok? Bom, qual a grande vantagem então dessa linguagem, né? Ela descreve o funcionamento de sistemas complexos, então é bastante interessante porque a gente consegue verificar exatamente em cada etapa do processo onde é que se encontra o fluxo de programação que vai para o CLP. Lembrando que é uma linguagem de programação do CLP. Isso não significa que seria como será executada no CLP. Ela vai ser codificada, né, em um código-fonte que vai ser executado lá dentro. Então, é só uma maneira, a forma com que o programador vai se comunicar com o CLP e vai escrever, né, vai descrever as lógicas que ali serão colocadas, tá? Então, teremos uma visualização mais rápida, tá? E consequentemente mais eficiente, e temos uma fácil conversão, né? Uma fácil similaridade entre Graph7 e a linguagem Ladder, o que isso pode ser bastante importante, uma vez que, como o Graph7 é uma linguagem de programação, né, tu podes fazer todo o teu planejamento do teu fluxo de processo que vai ser colocado na máquina em Graph7, e se porventura o seu CLP não tem essa condição de entrada da linguagem em Graph7, você pode fazer a tradução para Ladder. E aí se coloca o programa em Ladder. Mas você trabalhou todo o fluxo, todo o planejamento em Graph7. Então ela se torna uma linguagem bem mais abrangente. Ok? Bom, então qual é a proposta? A proposta é, assim como no Ladder nós tínhamos então lá as bobinas e os contatos, aqui nós temos o que? Nos estados e as transições. São símbolos gráficos que são colocados dentro da linguagem, ok? Então, que tipo de símbolos gráficos nós temos aqui? Nós temos os estados, que são representados por esses quadrados, que eles vão representar então ações. E eles vão partir para ações. Cada estado vai então disparar uma ou mais ações dentro do teu fluxo de processo. E nós temos as transições. As transições vão ser o quê? Vão ser as condições para que eu saia de um estado e chegue em outro. Ok? Então aqui que vai estar o nosso dispositivo de entrada. Então, por exemplo aqui, ó, algo bem simples, né? Uma botoeira que vai ligar um motor. Então, se a gente for escrever isso em termos de linguagem Graph7, da estrutura Graph7, o que nós temos? Nós temos o estado 0 que é o motor parado. Condição inicial, o motor está parado. Algo bem importante que tem nessa linguagem é o que? O estado 0 ele garante a condição inicial. Então eu posso ter ações no estado 0 garantindo a condição inicial. Por exemplo, desligar todas as saídas. Tá? Então nesse caso o estado 0, o motor está parado. Como é que eu posso para ir do estado 0 para o estado 1, que é o motor girando? Né? Eu tenho que apertar o botão liga. Então, o pulsionar o botão liga é a transição para eu sair do estado 0 e chegar no estado 1. Tá? E uma vez que eu estou no estado 1 com o motor girando, o que eu tenho que fazer para o motor parar? Eu tenho que apertar o botão de desliga. Então, desliga é a transição para que eu saia do estado 1 e chegue no estado 2. Uma vez que eu chego no estado 2, eu retorno o fluxo de processo aqui, ó, e fico aguardando mais uma transição aqui, ó, mais uma vez a transição do botão liga para chegar no estado 1. Ok? Então, interpretando aqui a linguagem, né, nós temos então as ações que são designadas para cada estado e a transição que deverá ocorrer em cada um deles. Essa então é a estrutura de uma programação na linguagem Graph7. Em termos estruturais ela é mais simples, ela é um pouco mais complexa na hora da implementação, né? Mas nada que com um pouquinho de calma a gente não consiga entender bem tudo o que está acontecendo. Falando um pouquinho dos estados, tá? O que pode acontecer no estado? Muitas coisas podem acontecer no estado e já existem então algumas ações formatadas, tá? Dentro da linguagem. Que é o seguinte, ó, então como é que a gente define uma ação? Tá? Isso lá na programação é exatamente assim, são esses blocos que a gente vai colocar e vai fazer então as conexões. Então eu tenho um qualificador que diz o que a ação vai fazer, tá? E aqui eu tenho o objeto da ação, tá? Afinal, o que vai ocorrer? Neste caso aqui, exemplo, eu estou setando o motor M1, ou seja, liga o motor M1. E desliga quando? Quando disser ao contrário. Até que se diga o contrário, o motor fica ligado. Eu estou fazendo um qualificador do tipo set, ou seja, ligar,
tá? Em quem? No motor M1. Beleza? Bom, então assim, ó, começando aqui então por essa primeira, né? Não, melhor assim. Aqui, ó. Começando pela primeira então. O que eu tenho aqui com o 7? O 7 faz isso que eu acabei de comentar, né? Se entrou dentro do estado, tá? Ele liga o que tiver conectado a ele. Nesse caso a saída é Q1. E quando é que ela vai desligar? Até que se diga o contrário, tá? Então ele faz um set, ok? Agora, eu posso ter um qualificador do tipo D. E o que significa o qualificador do tipo D? É um delay, tá? Então, nesse caso aqui, eu entrei no estado, aí eu começo a dar um tempo determinado no próprio estado, parametrizado no estado, e quando terminar esse tempo é que eu ligo. É um temporizador on delay. Então notem, aqui eu tenho um on delay automático dentro de um qualificador do tipo D, ok? Só que quando eu saio do estado, sim, daí ele já termina-se o tempo, tá? Como está no gráfico aqui. Um outro tipo de qualificador aqui para mostrar então para vocês, ó. Esse aqui, ó, do tipo L. O que significa? Quando eu entro no estado, ele ativa a saída e fica por um determinado tempo e desativa, independente de eu permanecer no estado ou não, tá? Esse é o qualificador do tipo L. Qualificador do tipo R, esse aqui ele faz o par, né, com o tipo S. Então, se o S ele seta, o R ele reseta, tá? Então aqui eu vou desligar a saída, mantendo ela desligada até que se diga o contrário, tá? Entrei no estado, ele reseta a saída e deixa ela desligada até que se prove o contrário. Bom, nesse caso aqui, ó, eu não tenho qualificador nenhum, o que é interessante, né? Poxa, mas e quando não tem qualificador nenhum? Então significa que essa saída fica ligada enquanto eu estiver nesse estado. Houve uma nova transição, ela desliga, tá? Ele vai ficar ligado enquanto eu estiver nesse estado, ele fica atuando a saída, tá? E eu tenho esse outro qualificador que é do tipo C, que é o seguinte: quando eu entro no estado, tá? Em função de uma outra condição interna, nesse caso apertar o botão B4, tá? Se eu apertar B4, liga Q4. Se eu desligar B4, desliga Q4. Então isso aqui é uma condição, então é um estado condicional. Ele liga a saída se a condição for satisfeita, tá? E fica fazendo isso enquanto eu estiver dentro do estado. Ok? Bom, aí agora falando de transição. O que é uma transição dentro de um programa Graph7? Dentro da linguagem Graph7, né? É o que faz eu sair de um estado e chegar no outro. Tá? Então todo o meu processo ele vai ter um fluxo dentro do programa, tá? Aonde ele vai percorrer transições. Então eu posso ter o que? Eu posso ter então uma ação de transição simples, né? Vamos dizer assim, normal. Ocorreu o evento, ela troca o estado, né? Então nesse caso aqui B1 simplesmente está sinalizando ali o elemento de transição. No momento que ele for ativo, eu troco a transição, tá ok? Agora eu posso ter o elemento ativo, mas com uma barra em cima. Então, quer dizer, ele é o contrário, né? É o fato dessa entrada estar inativa. Quando ela estiver inativa, né, eu troco o estado. Nesse caso aqui, eu tenho uma condição AND, né, uma condição E, ou seja, ambos os estados têm que estar acionados ao mesmo tempo, tanto o B3 quanto o B4, para que eu troque a transição, tá? E eu tenho aqui uma condição ou seja, ou B1 ou B2, qualquer um dos dois estados, dos dois eventos de entrada que ocorrerem, a minha transição então ocorre. Okay? Então, existem outras condições, outras estruturas, né, na linguagem Graph7 que envolve então colocar entre parênteses e tudo mais, mas vamos nos ater aqui ao básico, tá? E o básico são essas 4 condições que já resolve assim, ó, muitos e muitos dos problemas que vocês vão ter em termos de programação de CLP. Beleza? Então aqui agora mostrando na prática, tá? Eu vou utilizar agora aqui uma ferramenta computacional chamada CAD-Simu, tá? E essa ferramenta computacional, então eu tenho aqui um programa, né? Que esse programa então vai ser compilado, né? Gerado os códigos para colocar ele dentro de um CLP, tá? Então, como que eu interpreto aqui, ó, né? Então eu vou ter aqui os meus botões, né, de entrada, minhas entradas, cada um desses B1, B2, B3, B4 está ligado numa entrada do CLP, e eu tenho minhas saídas, Q1, Q2, Q3, Q4, que estão ligados aqui nessas lâmpadas para a gente poder visualizar o estado de saída do CLP, ok?
Então vamos só fazer um pequeno zoom aqui, ó, pra gente poder enxergar melhor, né? Então, estado 0, ó, dei o play, estado 0, ele foi lá e resetou Q1, Q2, Q3 e Q4. Vejam, eu comentei isso, né? O estado 0 eu posso garantir a condição inicial do meu programa. Energizou, ou vai rodar ele, vai executar ele pela primeira vez, eu garanto que a situação inicial está ali. Mas professor, quando eu ligo o CLP já não estou no estado inicial? Sim, quando tu energizar a primeira vez, sim, mas tu pode simplesmente parar um programa, né, e fazer um download de um novo programa. Então, quando você mantém o CLP ligado e faz novos downloads de programa, as últimas condições que estão lá na saída, elas permanecem. Então, tu pode estar partindo o teu novo programa com uma condição inicial de um programa antigo, tá? Então, para evitar esse tipo de problema, que isso pode correr até um acidente, né? Tu não sabe qual é a saída que tu está acionando ou que se permaneceu acionada. Então, o que eu faço? Eu garanto que cada vez que executar o programa, independente de estar energizado ou não o CLP, né, as saídas estarão desligadas, tá? Porque foi o meu primeiro estado que eu fiz aqui, ó. Estado 0, desliga todo mundo, tá? Bom, aí agora o que acontece, ó? O programa parou, ele está aqui, ó. Ele já está em execução, já está executando, tá? Por que ele não passa para o estado 1? Porque eu preciso da transição B1 aconteça. Ó. Se B1 não acontecer, estado 1 não acontece. Então vamos lá, vamos dar a transição B1. Eu vou acionar B1. Ó. Acionei B1, aconteceu a transição. Ó. Passei para o estado 1. E o que ele fez? Setou o Q1. Então ligou o Q1, ligou lá para o T1. O que eu tenho que fazer para ir para o estado 2? Eu tenho que ter a transição aqui, ó, B2, tá? Então vamos dar a transição B2. Mas antes da gente dar a transição, só para entender, né? Nós temos aqui um delay, ó, tá? Eu vou até aproveitar agora aqui, eu vou clicar 2 vezes no bloco só para verificar o tamanho do delay. 4 segundos, ó. Ele está programado para 4 segundos, ok? Vamos lá, vamos fazer novamente aqui. Eu fiz a transição B1. Agora, quando eu acionar B2, ele vai dar 4 segundos e aí vai acionar o Q2. Vamos ver se isso é verdade? 1, 2, 3, 4. Tá aí. Beleza? Ó, deu um tempo e ligou o Q2. Agora, por que ele não passa para o estado 3? Porque eu preciso ter o B3 e o B4 ao mesmo tempo ligado. Então vejam, se eu acionar B3, ó, nada acontece. Se eu acionar B4, nada acontece. Porque tem que os dois estar ligados ao mesmo tempo. Tá? É uma condição E. E quando isso acontecer, a saída Q3, ó, no estado 3, ela vai ligar por um determinado tempo. Tá? Porque agora ele está com uma transição do tipo L, tá? Então ele vai fazer um latch, ele vai ligar e um certo tempo vai desligar. Depois a gente pode olhar ali qual o valor que está programado. Quando eu clico no bloco, ele abre a caixa de parametrização e ali está o valor. Se eu não me engano, também está para 4 segundos, tá ok? Então vamos lá, eu vou acionar os dois ao mesmo tempo. Aqui eu vou usar uma malandragemzinha, tá? Nesse software, que como é que eu simulo eu estar apertando os dois ao mesmo tempo? Eu clico e deixo clicado e tiro o mouse da frente dele e ele se mantém, ó. Ok? Ó, agora eu vou clicar e vou deixar o mouse aqui, ó, e arrasto ele. Aí ele se mantém acionado para eu simular os dois acionados ao mesmo tempo. Então vamos lá, ó. Beleza, ó. Os dois foram acionados ao mesmo tempo. Entrei aqui no L, ó, ligou o Q3. Tá? Ok? Mas já desligou também, né? Porque terminou o tempo, né? Tá? Terminou aquele tempo que era necessário. E agora o que eu tenho que fazer aqui, ó? Eu tenho que, para eu passar para o estado Q4, eu preciso B1 ou B2 estar acionado. Tá? Então vamos lá. Tanto faz B1 ou B2. Vamos escolher B2, por exemplo. Tá? Acionei B2, ó. Passei para o estado 4. O que o estado 4 faz? Resetou o Q1. Ó, o Q1 já está resetado. Tá? E agora ele só parte para o próximo estado se o B3 estiver desacionado. Vejam que propositalmente eu deixei o B3 acionado aqui, né? Caso contrário, ele já passaria por essa transição, eu nem teria visto, né? Tá? Então agora eu vou desacionar o B3, ó. O fato de desacionar o B3, aí ele passa para esse estado. E aí aciona o Q2. Ok? Bom, o que eu preciso fazer para sair do Q2? Para sair do estado 5? Acionar B2. Tá? Então vamos lá, vamos acionar B2. Acionei B2, saí e fui para o estado 5. Tá? Para o estado 6, desculpa. Então agora olha um detalhe importante aqui, ó, nesse estado. Ó. Ele é um estado condicional. Ou seja, o Q4 vai acionar se B4 se estiver no estado, ou seja, nesse momento, e o B4 estiver acionado. Então vamos lá, ó. Cada vez que eu aciono o B4, ó, eu ligo a minha saída. Mas isso só ocorre nesse estado. Fora desse estado, isso não vai ocorrer mais. Tá?
Então isso é uma condição bastante interessante. Vejam aquelas situações que tu tem o acionamento de um cilindro, o recuo de um cilindro, o acionamento de um motor quando tu aciona um sensor. Tá, e se você estiver fazendo manutenção da máquina e sem querer acionar erroneamente o sensor através de uma chave, ou se for um sensor capacitivo passando a mão na frente, aí ele vai ligar, né, erroneamente o motor, ou vai acionar erroneamente o cilindro, isso pode causar um acidente. Então nesse caso não, se eu garanto que eu estou na situação inicial, eu não estou no estado dele acionar. Então tu pode executar o evento de partida dele que nada vai acontecer. Eu não estou no estado que ele deve acontecer, tá? Então agora, para eu sair desse estado 6 e voltar para a posição inicial, a B1, ó, eu preciso passar pela transição B1. Então quando eu vier aqui e apertar B1, ó, eu volto para cá, ó. Dei essa transição e voltei para o estado 1. Ok? Então isso é a linguagem Graph7, isso acontecendo diretamente aqui no CLP, para vocês terem uma ideia. Tá? Então vejam que eu tenho um fluxo bem definido, eu sei exatamente o que está acontecendo e em que momento está acontecendo. Então pense até em termos de manutenção. Tu está fazendo uma manutenção de uma máquina, você está fazendo uma manutenção de uma máquina e a máquina simplesmente no meio do processo ela para. Você vai monitorar o programa e você consegue ver exatamente em que momento é que ele parou. Aí é só verificar a próxima transição, é aqui que está o problema para ele dar o segmento da sequência, tá? Então é uma linguagem bastante interessante, hoje em dia já tem na maioria dos CLPs, e como eu falei, mesmo que o CLP não venha a suportar essa linguagem, você pode traduzir ela para Ladder, tá? Então pode-se pensar toda a estrutura de programação em termos de Graph7, ok? Bom, mas é sempre assim, professor? É sempre sequencial? Não, a gente pode ter fluxos concomitantes e fluxos alternativos. É o que a gente vai ver no próximo vídeo que eu vou apresentar aqui para vocês, ok? Beleza? Até mais!